Bom dia, nono ano, acorda meu Recife. Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Estou aqui acompanhado de Bruno, que está fazendo aí a interpretação em Libras, tornando nossa aula mais acessível, e com a minha amiga e companheira Vanessa Araújo. Dá o teu bom dia pro pessoal aí, Vanessa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, iniciando mais uma aula dessas disciplinas aí maravilhosas para a gente fazer a nossa troca aqui, nosso diálogo e estudar bastante, Então, bons estudos para todas e todos. Então, pessoal, vê só, hoje será a nossa última aula sobre Ásia, esse tema, esse macro tema que a gente vem trabalhando em geografia, tá? A gente vai falar sobre os aspectos culturais, então a gente já falou sobre aspectos naturais, econômicos e agora aspectos culturais, tá? Antes de começar a nossa aula especificamente, tem alguns recadinhos para vocês, Vocês sabem que essa aula, ela tem reprise, no aplicativo. E onde é que você vai desenrolar esse aplicativo? O aplicativo, prepara aí o celular com o leitor de QR Code que ele vai aparecer aqui, Aparecer aí para vocês, aponta e vai levar, esse QR Code vai levar você para a loja do seu celular, a loja de aplicativo do seu celular. Então, essa aula tem reprise, Tem também a página do YouTube que você segue, compartilha, manda lá uma mensagem para a gente. Vamos interagir, para tornar nossa relação aí mais fluida. Beleza? E a aprendizagem com certeza fica mais fluido também. Então, começando aqui com aquela velha frasezinha, essa daqui eu tenho certeza que muita gente já ouviu. É um ensinamento muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Vê só, a palavra é prata e o silêncio é ouro. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Isso é um provérbio árabe, Então, os árabes, como a gente já vem falando aqui, são uma etnia, que está localizada no Oriente Médio, que faz parte da Ásia. Então, uma bela reflexão, A palavra é prata, porém o silêncio é ouro. Então, muitas vezes, vale mais a pena a gente calar, guardar ali o que a gente está querendo dizer, soltar para as pessoas e pensar um pouquinho melhor, Então, esse silêncio ajuda a gente a pensar, Então, vale mais o silêncio do que a palavra, beleza? Então, isso tem a ver, isso está totalmente ligado à cultura, pessoal? Essas frases, esses pensamentos que a gente vem trazendo para vocês aqui. E aí a pergunta é, o que é cultura? Então, em diferentes momentos da educação de vocês, da vida escolar de vocês já ouviram falar sobre cultura, A gente fala muito de cultura pernambucana, quando chega no Carnaval, no São João, Porém, quando a gente fala de países, a gente analisa de uma forma mais macro, tá? Antes da gente começar a analisar a cultura na Ásia, eu trouxe 3 aspectos aqui que vão dizer pra gente como a gente entende a cultura, beleza? Vai chegar o primeiro aqui agora, Presta atenção. Pronto. A cultura ela pode ser entendida como um conceito amplo, E está escrito alargado, Um conceito amplo, onde todos os indivíduos são produtores de cultura, que nada mais é do que o conjunto de significados e valores dos grupos humanos, ou seja, Então, existem símbolos, Existem sinais, por exemplo, a gente está falando das libras, Então, existem as libras, que para cada país elas vão ter uma significação, Então, existem libras para cada grupo de idiomas, tá? Então, vai ter aí um símbolo diferente para cada coisa. Por quê? Porque é associado também a como aquele povo enxerga determinadas coisas. Então, o sinal ele vai estar associado a isso também, tá? Então, isso significa o quê? São símbolos, Então, tem simbologias. Se eu fizer isso aqui, você vai entender uma coisa. Se eu fizer isso aqui, também. Então, são sinais, Isso é um exemplo simples, mas que está relacionado a essa simbologia. O que é que aquilo, seja objeto ou manifestação cultural, tem para aquele povo, Como algo vira uma tradição, Então, a gente tem fortemente aqui no Brasil a cultura indígena, por exemplo, Porém, se vocês pararem para pensar, a gente não tem festas indígenas, A gente não tem feriados, por exemplo,
que estão ligados à matriz cultural indígena, né? Então, veja, isso é uma reflexão, né? A gente tem isso muito mais forte da matriz cultural europeia, porque foi a matriz cultural dominante, beleza? Então, esse é o primeiro aspecto sobre o que é cultura. Vamos para o segundo. Chegou aqui, ó. O que como a cultura entendida, né? Como atividades artísticas e intelectuais, como foco na produção, distribuição e consumo de bens e serviços que conformam o sistema da indústria cultural. Aí já é outro aspecto, né? Um aspecto muito mais mercadológico, muito mais midiático, né? Que, por exemplo, tem aqueles filmes ali, né, que antigamente eram quadrinhos, né? Que eram histórias em quadrinhos. Vocês sabem, né, que tem uma marca famosa, né, de filmes aí, vários filmes que saem no cinema aí, são os famosos filmes, que é uma palavrinha em inglês chamada blockbuster. Blockbuster são os filmes que são feitos para ter grandes bilheterias, né, para ter aí sucesso e ser lançado mundialmente. Então isso é a indústria cultural, né, que está relacionada aí à produção e à difusão de produtos culturais, né? Então, por exemplo, músicas, né? O fato, por exemplo, da gente ter a língua inglesa como uma língua comum ao mundo ajuda bastante a esses filmes, a essa indústria cultural estar centrada nos Estados Unidos, né? Nos países que falam esse idioma. Então, isso também é outro aspecto de cultura. Vocês conseguem compreender? Então vamos continuar aqui, ó. E outra, músicas também, né? Músicas internacionais, né? O próprio tem plataformas, né, que vão ajudar a difundir, né? E aí acaba também produzindo a cultura local, né? A gente tem produções culturais muito próprias aqui de Recife, né? Atualmente, né? Como o próprio brega funk, né? Que é bem conhecido de vocês, com certeza, né? Todo mundo gosta de mandar um passinho aí que eu tô ligado. Vamos continuar. Ó, e o último aspecto é cultura como instrumento para o desenvolvimento político e social, onde o campo da cultura se confunde com o campo social. Então, esse aspecto da cultura é um aspecto que vai envolver a sociedade como um todo. Então, não vai ter muita relação com questões simbólicas, né, com o que aquilo ali significa. É mais uma cultura de ação, por exemplo. O povo, já que a gente está falando de Ásia, né, tem um episódio que ficou muito famoso aqui em Recife, que foi num dos jogos da Copa do Mundo, né, entre Itália e Japão, que aconteceu aqui em Recife. O que é que acontece? O que é que houve, né, nesse episódio? Depois do jogo, o estádio ficou completamente sujo, né? Quem já foi para estádio sabe. Então ficou cheio de copo, de plástico, enfim, de pacote de salgadinho, por aí vai. E aí o que é que acontece? A torcida japonesa ficou depois do jogo para limpar o estádio inteiro. Então isso tem a ver com esse aspecto da cultura, que é um aspecto social. Então uma cultura, uma ação que esse povo entende que tem que ser feita, né? De que, já que aquele ambiente estava limpo quando eles chegaram, então eles se propuseram a fazer isso, sem que ninguém mandasse, tá? Então é esse aspecto que tem a ver aí. E aí, para a gente dar uma aprofundada, a gente vai ver alguns desses grandes vetores culturais da Ásia, né? Então a gente tem a civilização islâmica, a civilização cínica, que é a mesma coisa, né? De civilização chinesa, os povos eslavos, né, que são os povos que estão ali na região da Rússia, centralizados, a civilização hindu, que está centralizada na Índia, e a civilização nipônica, que é a japonesa, tá? Então, aqui uma foto de um cidadão aí rezando, né, da forma islâmica, tá? E aí, ó, isso aqui são os 5, digamos assim, os 5 principais mandamentos, né, atividades, né, de uma pessoa que professa o islamismo, né? Então tem vários, tem alguns aí, eu vou destacar, né, um que está relacionado àquela imagem anterior, que uma pessoa que cultua, né, que é da religião islâmica, ela acredita, né,
no principal Deus, que é Allah, né? E no seu profeta, que é o profeta Maomé, né? Que está aí Muhammad. Muhammad é o nome Maomé, só que em árabe, né? Daí o que acontece? Outra característica principal é a realização de 5 orações diárias voltados para Meca. Meca é uma cidade da Arábia Saudita, onde dizem, né, para essa cultura, que o profeta Maomé recebeu lá o Alcorão, né, que é o livro principal para esse povo. Então, essa é a civilização islâmica. Tem aqui um mapinha, ó, que vai deixar mais claro para vocês aonde, em que lugares, em que países, né, vão ser a porcentagem da população islâmica. Então vai chegar aí na tela para vocês, ó. Então veja, onde está mais escuro aí é onde cerca de 90 a 100% da população professa o islamismo. Né? Então vê que já sai aí da Ásia e pega aí o norte da África, tá vendo? Tem também ali, ó, no Sudeste Asiático, naquelas ilhas ali, na Malásia, na Indonésia, tá? Então, essa é a região que vai estar concentrada a população islâmica no mundo. Vamos seguir. A civilização seguinte é a civilização cínica, como eu falei para vocês, ela está centrada na China, né? Tem aí, os países que são herdeiros dessa tradição. Você tem aí algum desses países, mas o principal deles é a China e as Coreias. Tá? Vamos seguir aqui. Ó, algumas dessas características, eles têm como inspiração filosófica e ética o confucionismo. Confúcio foi um cidadão, né, que ele viveu na China lá no século II a.C. Daí o que é que acontece? Esse Confúcio, ele pensou a organização social. Ele era um grande estudioso. E aí ele criou as bases culturais da civilização chinesa atualmente. Então ele foi muito importante e existiu lá atrás. Né? A gente tem também uma outra característica, que é essa civilização ser chamada de civilização hidráulica milenar. Por quê? Porque esses povos, né, vocês sabem que a China é a população, né, o país que tem a maior quantidade de pessoas, a maior população absoluta, tá? Então, para eles conseguirem criar essa civilização, eles desenvolveram, historicamente, uma grande habilidade de levar água para os lugares. Né? Então, desde lá atrás, né, vários séculos atrás, eles conseguiam criar formas de transferir água, né, e de colocar água encanada nas cidades também. Então, isso foi fundamental para essa civilização se desenvolver. Uma curiosidade, né, que é uma característica também, é que essa civilização ela tem mais de 6 idiomas, né, nesses lugares. Porém, e que nenhum deles se entendem entre si. Então, são 6 idiomas em que não tem nada parecido, apesar de ser, por exemplo, na China isso acontece. Porém, o que unifica esses idiomas é justamente a escrita. Então, a escrita ela vai ser igual. Então, é assim que eles conseguem se entenderem, né? Então, vamos seguir aqui. Ó, os povos eslavos, né, que está relacionado à Rússia, tá? Está relacionado à Rússia. Que vai ser, né, como eu coloquei aqui, ó, tem um mapinha, tá? E tem também os países. Então, Rússia e Ucrânia, né, que a gente falou, já também quando falou em Europa, lembra que a Rússia ela tem uma parte europeia e uma parte asiática, tá? E outros países aí que são vizinhos e que fazem parte, né, fizeram parte da União Soviética. Então, vamos seguir aqui. A característica principal é que esses países, eles têm como religião principal, né, eles são cristãos ortodoxos, né, então existe uma linha do cristianismo que veio ali de Roma também, né, igual o cristianismo que é professado aqui no Brasil, por exemplo, só que tem ligações fortes, né, com a cultura do Oriente. Então, tem várias diferenças, assim, inclusive visuais e estéticas do cristianismo que a gente professa, que é mais comumente professado aqui no Brasil. A gente tem aí, como eu falei para vocês, né, esses países foram herdeiros do Império Romano do Oriente,
né, lá em Constantinopla, Bizâncio, aquele setor ali que foi, né, Império Romano também. Então isso aí, ó, nas aulinhas de história fica ligado. Fiquem ligados e ligadas, né? E como eu falei já também, são herdeiros da União Soviética. Beleza, meus alunos? Então, ó, esses aí foram os aspectos gerais, né, sobre o objetivo na real era falar um pouco sobre cultura aqui com vocês, tá? E exemplificar isso através dessas civilizações, tá? Então agora a gente vai fazer aquela transição aqui e a professora Vanessa vai chegar para continuar a aula com vocês. Pois é, né, gente? Estamos aqui novamente, certo? Para falar um pouco aqui de sustentabilidade, certo? A gente vai dar continuidade, certo? A questão aí do movimento indígena, tá? Fazendo uma reflexão aí diante dos desafios, né, ainda enfrentados por esses povos, certo? Então vamos ver lá, ó. A gente viu em aulas anteriores a questão da demarcação, né? Recapitulando aí, relembrando a demarcação de terras, que é uma questão para além da questão física ali, né? De não só é terras, a terra é importantíssima, né? A terra dá sobrevivência desses povos, mas não é só de terras, né? Quando a gente está falando de demarcação de terras, é acesso à educação também, a uma saúde, né, diferenciada, a gente já viu em aulas anteriores, do respeito, do reconhecimento desses povos, né, que foram os primeiros povos que chegaram em nossos territórios, né, em nosso território aqui brasileiro. Então, olha aí, ó, a educação, como a gente estava falando, cultura, né, o reconhecimento da cultura e respeito da cultura indígena e a preservação linguística. A gente sabe aí que há diversas etnias, né, esses povos têm uma diversidade linguística e são ameaçados, né, por falta de direitos, né, desse acesso, além ameaçado da questão dos direitos, né, do Estado e da própria sociedade, que não reconhece a cultura, né? Então, e essa diversidade. Então, é muito importante que sejam preservadas essas variações linguísticas que existem dos povos indígenas, que seja documentada, reconhecida, certo? E respeitadas, tá bom? Então, vamos aqui, olha, a terra, grande mãe. A gente já viu nas aulas anteriores também, e hoje a gente vai trazer aqui mais uma reflexão, né? A relação da terra que o indígena tem, né? O papel que ela exerce diante desses povos. A gente vê o quanto o nosso planeta Terra está sendo devastado, né? A gente muito aqui se fala na sustentabilidade, a relação de exploração, esses olhares, né? De exploração, de consumo inconsciente, de poluição, a questão aí do lixo, os nossos resíduos sólidos, que é um grande problema urbano, né? Ambiental, urbano que a gente vivencia hoje. Então, esse olhar, né, vamos dizer, de uma vertente assim, de um olhar desse sistema capitalista, né, do qual a gente está inserido, é um olhar exploratório, né, de devastação. E a relação que os povos indígenas têm com a terra é diferenciada, né? É um olhar de cuidado, de mantê-la em pé, de preservar. E, além de tudo, que eles precisam da terra para a sua sobrevivência, né? Então, é uma outra relação que eles têm, né? Um outro olhar, uma outra visão em relação. Não é de exploração, mas sim de preservar, né? É a terra que dá o sustento, é a terra de onde eles tiram as medicinas dele, né? Através das plantas, da floresta ali. Então, tudo isso fala muito desses povos indígenas, ok? Então, olha aí a gente vem para esse olhar aí, né, do qual a gente muitas vezes vê as florestas ameaçadas, a questão das queimadas, né, gente, em terras indígenas, cada vez mais diminuindo, né, as terras desses povos sendo devastadas. Vejam aí um dado que eu trago para vocês, né? No total, 345
terras indígenas foram afetadas pelas queimadas nesses últimos anos, certo? Os focos de incêndios nesses territórios aumentam 87% desde 2019. Vejam só, esses últimos anos aí que a gente vivenciou, a gente ouviu falar muito sobre queimadas, né? E boa parte dessas queimadas são queimadas ilegais e nos territórios desses povos. E isso ameaça, né? Porque isso não só traz problemáticas para o nosso meio ambiente, para nós, mas principalmente para esses povos que precisam dessas terras, precisam desses territórios para sobreviver, ok? Então vamos aí, olha, os indígenas combatem queimadas. Então, são eles que têm essa visão, né, de combater, de preservar, de conservar esse bem que é tão precioso. A gente vê a Amazônia mesmo. A gente tem uma grande biodiversidade de fauna, de flora. Imagina se a gente destrói tudo, né? Se a gente explora tanto que acaba ficando... A gente já está vivenciando muito disso, né? Espécies aí em extinção, muita devastação, desmatamento, queimadas, e aí a gente vai chegar em que lugar, né? Em que planeta Terra a gente quer viver? A gente quer viver num planeta Terra mais saudável, em harmonia, né? Com o meio ambiente, com a natureza. Eu sou daquela linha que eu acho que é possível, viu, professor Armando, viver o ser humano e a natureza em harmonia e equilíbrio, Com certeza, né? E eu queria lembrar uma coisa também, Vanessa, você falando agora, me ocorreu que dia 22, né, que é hoje, especificamente, é o dia que se comemora internacional, o Dia da Terra. Olha aí. Né? Que é um dia que veio aí dos povos indígenas, né, bolivianos. Eles, em 2009, né, há relativamente pouco tempo atrás, eles sugeriram à ONU um dia para se lembrar aí que o nosso planeta Terra é muito importante para todos. Né? Não só para quem tem essa visão dos povos indígenas de ligação, mas que todo mundo deveria olhar a Terra dessa forma, né? Que a gente é natureza. Né? Então, é muito importante isso que a professora está dizendo e trazer essa visão, não é para você dizer, eu quero ser, até porque é uma questão de etnia, né? Que é uma coisa que a gente já falou também. Mas a visão que eles têm, a filosofia que eles têm, a gente pode sim, deve se aproximar e, se possível, colocar em prática, né? Valeu, Vanessa. Exatamente. É a questão da consciência, né? De sensibilizar e entender que a gente precisa das florestas. A gente precisa de uma terra saudável, né? Não de desgastar a nossa terra, mas sim a gente precisa viver de uma forma mais saudável, mais harmoniosa, porque afinal de contas somos natureza, como o professor Armando colocou, e a gente precisa, o nosso alimento que chega ali no prato, ele veio da terra, né? Alguém plantou. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa refletir e ver o quão importante, né, esses povos têm dentro da nossa cultura. Vocês viram aí na aula de geografia falando de cultura, e a cultura desses povos, eles têm esse olhar, né, essa ótica consciente, né, e de preservação em relação à floresta, à terra, certo? Então, olha aí, vejam na tela. Deixar as florestas queimarem, vejam aí no slide o que diz o seguinte: deixar as florestas queimarem para grilar, abrir pasto, fazer mineração, plantar monocultivos não é legal, né? Então, muitas vezes, como eu estava falando, essas queimadas, boa parte, né, e desses últimos anos que a gente vê aí políticas públicas mais enfraquecidas, né, com essa questão aí do meio ambiente, a gente vê muita gente fazendo essas queimadas, principalmente a questão do agronegócio, fazendo queimadas ilegais, né, para poder fazer pasto, para poder explorar com a mineração. A gente viu aí os casos que ocorreram, né, de Mariana, de Brumadinho, né, e o quanto afetou, porque aquilo só não afeta aquela localidade e aquele rio, aquele meio ambiente que está ali em volta, né? Aquilo ali vai para o planeta Terra, a gente não tem nem como comensurar, assim, né, falar o quanto aquilo ali vai ser devastador, né, a nível ambiental e social,
porque além de mortes que causaram ali, pessoas ficaram sem casa, enfim, vocês acompanharam aí nos noticiários. Então vamos aqui, ó. Vejam aí essa imagem. Aí tem um senhor, né, um fazendeiro do agronegócio que diz assim, boa notícia, né, ele vendo ali. O agronegócio, eita, quase travou aqui, o agronegócio cresceu muito, certo? E a gente vê cada vez mais isso crescendo e queimadas aí sendo aumentadas, né? Queimadas ilegais. E aí o indígena faz assim, boa notícia para quem? Aí é essa reflexão que fica, né? Essa boa notícia para quem? Se você queima, devasta, explora, esgota aquele ambiente, aquela terra, aquela floresta, para poder só ter uma visão de lucro, não ter esse olhar consciente de respeito, de manter a floresta em pé, que é uma visão dos povos indígenas. E aí a gente faz essa reflexão. A emergência da questão indígena no cenário nacional. A gente vivencia aí um momento de enfraquecimento das políticas indigenistas. A gente vê a questão da preservação do meio ambiente também, muitas vezes colocada a segundo plano, né? Deixadas de lado. E a gente precisa olhar, a gente precisa que isso seja realmente uma questão do poder público. Existam políticas que preservem o meio ambiente, gente, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver nesse planeta Terra. A gente precisa do planeta Terra. A gente sempre reforça isso aqui, é a nossa moradia. A gente precisa da floresta, a gente precisa da terra, a gente precisa da água, né? E tudo isso depende, né, que existam políticas públicas. Existe também o nosso papel enquanto cidadania, a gente já conversou sobre isso, né? Mas ainda assim, da gente se engajar, da gente olhar e ver o que é que a gente pode fazer, né, em coletivo. O que é que a gente pode, né, enquanto coletivo, enquanto mobilização, fazer para que esse cenário mude, ok? Então, olha aí, ó, a luta do movimento indígena no Brasil abrange muito mais do que apenas o território físico. A gente viu isso, a gente já estava conversando sobre isso. É a possibilidade de manter a sua cultura e o seu modo de vida, que é bem específico, certo? E aí fica essa mensagem de um ativista indígena muito conhecido, né? Ele dá bastante entrevistas, tem, inclusive, se vocês procurarem no YouTube, tem um discurso dele no ano de 1988, muito interessante, no Congresso Nacional, e emocionante também, que vocês podem encontrar isso facilmente pela internet. E olha o que ele diz, o seguinte: envenenam a terra por não acreditar que ela é um organismo vital, ela é um organismo vivo, a gente precisa, é vida, a terra é vida, né? E a gente precisa dessa vitalidade. E aí, esse líder ativista se chama Ailton Krenak, né? Krenak aí é uma das etnias, certo? E ele é um grande líder do movimento indígena e pensador ambientalista que luta aí, junto a esses movimentos todos, para um mundo melhor, um mundo mais saudável e em mais harmonia com a natureza, certo? A gente está terminando essa aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou passar a palavra para o meu colega, companheiro aqui de disciplina, né, de caminhada, Armando. Opa! Então, pessoal, espero que tenham curtido aí essa interação que a gente falou de cultura e tal. A gente não precisa nem combinar, que as matérias já se combinam, né? E tudo fica massa aí para vocês, a gente faz com carinho, beleza? Então, bons estudos, até semana que vem, um abração, tchau, tchau. Exatamente, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui, beijo grande, ó, e até a próxima aula. Tchau, tchau.